Inspirar é você soprar dentro da pessoa. Sabe quando a gente precisa de uma resposta e aquela resposta não vem à cabeça e você vira para alguém que está do seu lado e diz: sopra para mim. Qual é a saída? Qual é o resultado? Onde que eu devo marcar? Não é? Inspirar-se, ser inspirado é receber esse sopro. Só que quando de fora, quem sopra para nós também pode errar. Quando se trata de Deus, esse sopro que vai dentro do nosso coração, ele não traz o erro. Se a inspiração vem de Deus, ela é certa, ela é infalível. Louvado seja Deus por todos aqueles que, descobrindo esta verdade, abrem o seu coração. Então vamos colher a inspiração do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 9, diz assim: ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. Aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, mas é o Senhor quem avalia os espíritos. Revela ao Senhor tuas tarefas e teus projetos se realizarão. O Senhor fez tudo segundo a sua finalidade, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo soberbo é uma abominação para o Senhor. Cedo ou tarde não ficará impune. Pela misericórdia e a verdade expia-se a culpa. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando ao Senhor agrada a conduta de alguém, Ele o reconcilia até mesmo com seus inimigos. Mais vale pouco com justiça do que muitos lucros sem equidade. O coração humano projeta o caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi? Que palavra. Maravilhosa, não é? Ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor. Os projetos do nosso dia, da nossa vida, nossa semana, meses, anos, isso cabe a nós. Cabe a nós projetarmos. Quando a gente fala de viver da divina providência, eu sei que às vezes isso causa muita confusão na cabeça de algumas pessoas, porque entende que viver da providência é cruzar os braços, sentar no sofá e esperar a vida se resolver por ela mesma. Isso não é viver da providência. Isso é um crime, isso é um pecado. Isso é uma afronta a Deus que nos fez, que nos deu talentos, que nos deu capacidades. Não, a divina providência também conta com a nossa capacidade de projetar. Mas veja o que diz a palavra de Deus, lá no último versículo. O coração humano projeta o caminho, mas quem dirige os passos é o Senhor. É o Senhor quem, se valendo de nós, dos nossos talentos, da nossa habilidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de decisão, quando nós nos unimos a Ele, Ele ilumina o nosso caminho para que os nossos passos sejam acertados. Quem está unido a Deus, caminha certo. Quem se une ao Senhor, sabe aonde põe o seu pé e retira o pé do mal. Ao ser humano cabem os projetos. É certo você projetar. Não é nenhum pecado, não é nenhuma ofensa você querer construir na sua cabeça, no seu coração, o dia de amanhã. O homem deve planejar. Mas para nós que somos cristãos, planejar também tem a ver com interpretar o plano de Deus e colocá-lo em prática. Porque nós sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano de amor, um plano de sabedoria, um plano de salvação. Este plano, nós precisamos descobri-lo. Ele vai se revelando para nós, pouco a pouco na nossa vida. Tem muita gente que pergunta assim, já me perguntaram muitas vezes, talvez tenham perguntado a você também, se Deus tem um plano para nós,
Por que que Ele não nos revela de uma vez esse plano que Ele tem? Primeiro, porque Deus quer que nós vivamos da fé, confiando nele, vivendo um dia de cada vez, sabendo que Ele cuida de nós. Segundo, que seria um tédio, não é? Se a gente soubesse tudo que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. Quantos medos você ia viver, porque situações que você ainda não está preparado para viver, você já ia saber agora. Tem coisas que a gente só vai ter capacidade de enfrentar quando estivermos preparados. E quando estivermos preparados, Deus vai colocar isso no nosso caminho, não é? Ia custar muito para nós sabermos disso antes, não é? E terceiro, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender o que a gente está vivendo agora. Quantas cartas eu recebo, quantos e-mails, com quantas pessoas eu converso, e a angústia do coração da pessoa é essa. Eu não entendo porque eu estou passando por isso. Eu não compreendo o que é que eu fiz. Se a gente sofre porque não entende o que a gente está vivendo, imagine o nosso sofrimento de pensar em todas as coisas futuras de uma vez, que nós nem sequer começamos a experimentar. Jesus mesmo disse isso para os seus apóstolos. Ele disse: se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem. Imagine se eu falar das coisas do céu. Então Deus vai nos revelando um dia de cada vez. O seu plano vai se mostrando para nós aos poucos. Para o cristão, planejar tem a ver com descobrir, interpretar e colocar em prática o plano de Deus. Tem gente que fica preocupado pensando assim: mas eu não vou ser que nem uma peça num tabuleiro de xadrez? Que Deus pega a peça, põe aqui, pega a peça, põe ali, mas a peça não tem vontade, ela não faz o que ela quer. A gente não vai ser aí igual vaca de presépio, do jeito que cai fica. Não, não vai, meu querido. Não vai, porque a nossa atitude não é passiva. O plano de Deus só se realiza na nossa vida se nós colaborarmos com Ele. O plano de Deus, ele é proposto, ele não é imposto. Agora me diga, se você tem algo para fazer, e esse algo que você vai fazer vai determinar o seu futuro. É a coisa mais importante, mais valorosa que você tem. Se você já determinou um caminho para fazer isso que é importante, e chega alguém com uma proposta muito, mas muito melhor do que a sua e te oferece de graça aquela proposta, que é melhor do que a sua. E você sabe que as decisões que você vai tomar vão definir o rumo da sua vida. O que você faz? Você fica com o seu pequeno projeto? Ou você aceita o do outro, que é muito melhor e que vai te fazer um bem imenso? Tem gente que fica com o projeto que fez e diz: não, esse é o meu projeto. Eu escolhi, eu fiz, a vida é minha, eu toco do jeito que eu quero. E você já deve ter encontrado muita gente assim. Você já deve ter topado com um chefe assim, que diz: não, a empresa é minha, eu dou a ela os rumos que eu quiser. E o seu projeto está na cara. Até ele percebeu que o seu é melhor do que o dele. Mas o orgulho não deixa abrir mão. Quer viver o próprio caminho. Se a gente fizer assim, Deus respeita. Deus respeita. Nós não estamos obrigados, fadados a uma sina. Mas é inteligência. Descobrir que alguém que nos ama preparou para nós um caminho muito maior, melhor, muito mais excelente do que o que nós podemos traçar por nós mesmos. E diz: eu coloco à sua disposição. Mas você aceita se você quiser. Estão aqui os meus projetos. Então, para nós que somos de Deus, que somos de Cristo, que recebemos o Espírito Santo no nosso coração, planejar também é perguntar: meu Deus, por onde o Senhor quer que eu vá? Eu posso sonhar, não só posso, eu devo sonhar, porque o sonho, gente, leva a gente para frente. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que se esvazia. O ser humano, ele também é feito de sonhos. Não são sonhos irreais. São sonhos que nos arremessam para frente. Quantos sonhos bonitos você tem? Quantos sonhos bonitos você já teve?
alguns que foram ficando esquecidos, alguns que você foi abandonando. Mas como era bonito aquilo que você sonhava. E até você pode hoje dizer, não, era inviável. Tá bom, era inviável, mas quanta força esse sonho te deu. Quantas vezes você se esforçou porque você acreditava que ele era possível. Vale a pena sonhar. Mas a gente precisa saber que é de Deus que vem a sabedoria e a força que nos leva a alcançar os nossos objetivos. Eu posso planejar, mas se eu não me apoio em Deus, me falta força e sabedoria de como fazer aquilo acontecer. Não é? Posso construir os meus projetos, posso estabelecer as minhas metas, mas é de Deus que me virá a luz, que vai me mostrar se aquele caminho é correto ou não. E todo caminho tem os seus desvios. Pela sabedoria, Deus vai nos fazer mantermos no caminho certo. Todo caminho tem seus altos e baixos, mesmo este que você tem sonhado. Vai ter momentos que vai ser fácil descer a ladeira, é só soltar o corpo. Mas toda descida corresponde depois a uma subida, viu? E a hora que nós tivermos que enfrentar a subida, daquele sonho que nós traçamos, se Deus não nos sustentar com a sua força, nós vamos abandonar o projeto no meio do caminho. Por isso que muitos reclamam dizendo assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, porque tudo que eu faço não dá certo. Eu começo uma coisa e eu paro no meio, porque falta força. Ontem eu ainda citava uma palavra de São Tiago, capítulo 4, versículo, se eu não me engano, versículo 2. São Tiago diz, se vós dizeis que não tem forças, é porque não a pedis a Deus. Não tendes, porque não pedis. Força para evitar o mau caminho. Força para subir em direção às nossas metas. Força para resistir quando nós formos combatidos, contrariados, perseguidos. Forças de dar testemunho. Força de ser fiéis a quem nos é fiel. De ser fiel a Deus. Se não tens força é porque não pedis. É tão simples. É pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor a sua luz para permanecermos na verdade e pedir ao Senhor a sua força para não desistirmos do que é certo. Nós não podemos desistir daquilo que é certo apenas por causa das dificuldades, por medo de passar por situações difíceis. E a palavra de Deus nos diz que isso é necessário. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele luz e força. Por quê? Olha lá o versículo 2. Aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, mas é o Senhor quem avalia os espíritos. Aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, porque o ser humano costuma ver como bom um caminho que pode levá-lo à destruição. Quanta gente você conhece, quantas pessoas você conhece, você sabe o nome, que por causa de uma escolha mal feita, de um relacionamento que não deveria ter acontecido, ou foi ou ainda se encontra destruído. Uma escolha, gente. Uma escolha. Ninguém entra num relacionamento para se estrepar. Ninguém diz assim, minha vida está um tédio, né? Preciso de uma aventura. Deixa eu entrar aqui nesse relacionamento que eu tenho certeza que ele vai dar errado, ele vai quebrar minha rotina. Aí eu vou ter o que fazer. Ninguém entra num relacionamento assim. Quando uma pessoa ela escolhe se relacionar com alguém, ela quer afeto, ela quer carinho, ela quer amor, ela quer compartilhar a sua história com alguém. Mesmo quando os objetivos não são assim tão nobres, no mínimo ela quer encontrar prazer ao lado daquela pessoa. Quer gozar da beleza do corpo daquela pessoa. Ninguém entra dizendo assim, eu vou cavucar aqui porque com certeza eu vou achar sofrimento. Mas não é verdade? Que eu e você, nós já pegamos certos caminhos que a gente achava que seriam bons para nós. Que ia nos trazer um consolo, que ia nos dar uma alegria, que ia nos confortar. E quando a gente viu, aquilo se tornou para nós uma verdadeira destruição.